Bem-vindo novamente. Hoje falaremos sobre o importante problema que enfrentam uma série de homens e que é prematuro ejaculação. Algumas taxas disse que atinge 30% dos homens de hoje. Temos uma muito importante médico, Dr. Allah Abdelaziz Anglan. Ele é o primeiro médico que fez uma cirurgia para ejaculação prematura permanente. Também ele inventando 3 cirurgias sobre a disfunção erétil. Olá, em primeiro queremos saber qual é a ejaculação prematura. O médico afirma que se a ejaculação levou menos de 3 ou 4 minutos, do que significa que eles sofrem de ejaculação prematura, mas se queremos uma definição clara do que é que atinge o transe antes dos outros, a taxas globais diz que os homens que sofrem de atingir de 30% a 40% de alguns médicos cortes do nervo, e que é tão errado porque pelo que o homem perder seus sentidos demorou 9 meses dizer o nervo crescer novamente depois que elas cortam novamente, e que coisa teve 2 problemas. Primeiro, essa cirurgia é muito caro. Segundo, que talvez o corte do nervo não tinha a responder. Também a outra solução que vai para pílulas ou cremes, e muitas pessoas não respondem a comprimidos. Assim, a minha cirurgia descobri que algumas pessoas não respondem também ao Como você fazer que a cirurgia? A cirurgia simplesmente levou 10 minutos. O paciente deixar o hospital após 4 horas é composto de 2 partes. A primeira parte é que há efeitos 3 coisas: a ação sexual, o cérebro, o músculo e o sentido ou receptor de sentido. A coisa principal desses 3 é o cérebro. De forma doutora, lá existe um vídeo, você também pode nos ensinar sobre ele, de modo que a nossa investigação que fizemos demorou 5 anos de nós começou a partir de 6 de abril de 2011 para 6 de abril de 2016. Fizemos pelo menos 1000 cirurgias com diferentes técnicas. Damos ao paciente metade psicodélico e começa a cortar entre o pênis e a castração para atingir o músculo bulboesponioso bilateralmente, cortar completamente, e identificação de frenulum delta e excisão. Seguida, este fim de delta é como o em loco sobre a mulher. A parte vermelha da fotografia é a parte sensível do pênis, de modo a convencer o paciente para cortar o delta, que primeiro lhe porá spray no delta parte antes de 15 minutos de sexo, e depois descobrimos que ele funciona muito bem. Por isso começou a cortar a parte do pênis. A algum paciente apenas pretende cortar a parte e não há necessidade de se continuar a outra cirurgia, e ele funciona muito bem com ele. O cérebro do prematuro ejaculação. Efeitos médico: existe o sexual, sonhos, e o cérebro controla todo o processo, e qualquer sonho deu apenas 6 segundos, e a parte que ele ejaculado em apenas tomou 0,46 de segundo. De modo assim, o cérebro foi o maior controle parte durante o sexo, de modo que não é prematura a ejaculação. Por isso dissemos que o músculo causa também ejaculação precoce. Ao exame do trato existe exame de próstata. Quando você fazer uma massagem de próstata, a ejaculação prematura aconteceu. Eles descobriram que a ativação do nervo no bulbo esponjoso dos músculos chegue de forma ativa e em seguida a aumentar o processo de ejaculação, que se o problema estava no próprio nervos
Existem alguns pacientes não responde para o corte do delta e se não tivéssemos os dois juntos, coisas que irá responder as taxas atinge 97% de homens que curam trilhões. Então um médico com a ideia de buscar solução para esse problema vem até você? O médico, olha, eu vi uma coisa estranha. Eu encontrei um monte de pacientes que vêm me dizendo que eles colocam um spray sobre a cabeça do pênis, mas com nenhum efeito. Então eu comecei com exames de tecidos e verificou que os nervos que na cabeça do pênis não é um ventilador toque e verificou que a parte mais sensível é o delta do pênis. Existe o reflexo bulbos esponiosos, que quando um paciente entrou como em acidentes e para ver se ele tinha uma infecção no backbone ou não, empurre sobre a cabeça do pênis e quando fazemos que o músculo automaticamente contrato. E já no processo sexual, a vagina fazendo algumas contrações para o pênis em seguida ejacular. Então começamos a cortar esse músculo após cirurgia que o paciente que ejaculou antes de 1 minuto ele se tornou ejaculou após 6 ou 7 minutos. 5 minutos se tornou a partir de 15 a 20 minutos. E quanto tempo demora a cirurgia leva? Demorou apenas 10 minutos e ele pode ter sexo depois de 3 meses e ele pode sentir a diferença durante o sexo. Existem dois tipos de responder. Um salto que ele tomou a partir de 10 minutos e chegar a 20 ou 25 minutos, mas não é tão médico. Se o paciente tem a doença cardíaca de diabetes, ele pode fazer a cirurgia. O médico, evidentemente que ele pode fazer, a única coisa que podemos fazer é que ele está sob 15 anos e se ele tinha disfunção erétil, vou fazer o stent depois que a cirurgia é 11. Obrigado, médico. Você é um grande médico egípcio. Obrigado pela entrevista. Bye.